Diz assim, queridos irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E isso respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Até que basta. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos essa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra do Senhor. Manifesta aqui aos corações desses irmãos que estão aqui nesse culto. Senhor Espírito Santo, que o Senhor prepara, Senhor Deus, a nossa vida, nosso coração para receber a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor Deus, essa noite ela possa frutificar segundo a Sua vontade e o Seu propósito. Eis aqui, Senhor Deus, a nossa vida. Estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir a Sua voz. Então, Espírito Santo, toma o lugar do Senhor. O lugar do Senhor, Pai, aqui dentro do nosso coração. Transformando, Senhor Deus, a mente. Transformando, Senhor Deus, as nossas emoções. Transformando, Senhor Deus, o nosso querer. Segundo o Seu propósito e a vontade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, esse texto bem conhecido, esse capítulo, João capítulo 3, ele narra para a gente o encontro de Nicodemos e Jesus. Um homem que era um dos principais fariseus, um dos principais mestres ali da época de Cristo. Um homem que era doutor da lei, conhecedor da palavra. Para assumir o posto de Nicodemos, com 30 anos de idade, as famílias sacerdotais faziam uma eleição. Então, aquele homem que deveria conhecer as 613 leis da lei judaica, ele deveria recitá-las de cor, deveria explaná-las, deveria explicar e aplicar ao sinédrio que estava presente. Então, nessa eleição, composta por 71 homens ali que eram mestres, eram escribas e da linhagem sacerdotal, escolhiam um que seria o principal da sinagoga, o principal do sinédrio. Esse homem então era Nicodemos. Esse homem, quando ele nasceu, seu pai e sua mãe com grande alegria, com 8 dias de vida, ele foi levado ao templo. Então foi escolhido diante do sacerdote, o nome dele seria Nicodemos. Nicodemos significa aquele que vence o povo, aquele que vence batalhas. Certamente Nicodemos ele teria que vencer muitas batalhas interior para que ele pudesse se encontrar com Jesus. Apesar do aspecto que ele tinha, apesar de ser uma pessoa de grande excelência, Nicodemos deveria enfrentar muitas coisas para encontrar com o Senhor. Ele foi então apresentado ao templo, cresceu segundo a lei, foi apresentando, foi conhecendo sobre a Torá, e com 30 anos ele assume esse posto dentro do sinédrio. Uma condição que ele era deposto aos 50 anos, porque a lei judaica permitia que a pessoa ficava dos 30 aos 50 ali nesse cargo. Esse homem então, às vésperas dele sair dessa posição, ele ouve falar de Jesus. A fama de Jesus estava se esparramando por toda a Judéia, por toda a Samaria, por toda a Galileia. Ele ouviu falar que Jesus havia transformado água em vinho. E então uma reunião é feita no sinédrio e aqueles homens tentam conhecer quem era Jesus. Nicodemos então, ele cita a Bíblia e ele fala assim: é justo nós julgarmos um homem sem conhecer primeiro, segundo a lei? Então, nesse interim que ele decide procurar Jesus, saber quem era Jesus. O texto vai dizer para nós aqui no verso 1, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse homem, irmãos, era um homem de destaque. Quero que você entenda que aonde Nicodemos chegava, Nicodemos era referência. Quando tinha uma festa ali em Jerusalém, na Judéia, o nome de Nicodemos era o primeiro da lista, pastor. Quando tinha ali um culto na casa, um culto no lar, o nome de Nicodemos era um dos primeiros, afinal, ele era o principal do sinédrio.
um dos principais da sinagoga. Nicodemos, quando tinha uma festa pública, Nicodemos era aquela pessoa que falava, aquela pessoa que ensinava, o cara que tinha destaque, que tinha pose, o cara que tinha status diante da sociedade. Quando Nicodemos andava pelas ruas, as pessoas queriam ouvir Nicodemos, queriam ver o que saía da boca daquele homem. Aquele homem, segundo a Bíblia fala, era doutor da lei, conhecedor profundo de tudo que a lei mosaica e a lei que os fariseus criaram, aumentaram, ele conhecia de forma profunda. Aquele homem era um homem que ele andava, irmãos, as pessoas abriam caminho para ele. Era um homem de grande posição. Mas Nicodemos, ele vem nos ensinar, aqui no verso 1, que não importa a posição social que nós temos, nós precisamos ter o encontro com Jesus. Não importa a sua condição financeira, a sua condição eclesiástica, não importa o seu conhecimento, não importa o dinheiro que você tem, todos nós precisamos ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Apesar de todas as características aqui fantásticas que envolviam o caráter, a posição, o status desse homem, esse homem tinha uma grande necessidade de nascer de novo. Esse homem tinha agora um grande objetivo, um grande desafio. Apesar do seu nome significar aquele que vence a multidão, ele agora teria que vencer tudo para nascer de novo. Nascer de novo não é fácil. Nascer de novo exige renúncia, exige sacrifício. Nascer de novo exige uma disposição, força para romper as barreiras e as dificuldades. Aquele homem, agora que ele era influente naquele sinédrio, ele ia aprender os maiores valores do Evangelho: a humildade, a ser o menor. Há muito tempo ele foi tratado como o maior da sinagoga, o maior do sinédrio, mas com Jesus ele ia aprender a posição de honra de todo crente, que é ser o último, que é aquele que é mais humilde, é aquele que fica no final, aquele que é chamado da última cadeira para se sentar à frente, aquele que fica na última posição e Jesus muda a posição dele. E podemos aqui, apesar de toda a sua fama, de todo o seu conhecimento religioso, ele ia aprender agora sobre a graça, porque a lei toda que ele sabia e conhecia não era capaz de salvá-lo, mas a graça de Cristo sim é capaz de mudar a sua história. E podemos então agora, diante dessa posição, ele decide encontrar com Jesus. Como curioso, como alguém que admirava Jesus de longe, ele sai às escuras, é o que fala o verso 2, e foi ter com Jesus de noite. Um discípulo oculto. Eu fiquei pensando, irmão, nesse texto, quantos homens e mulheres, quantas pessoas são discípulos ocultos de Cristo. Até gostam de ouvir a palavra de Jesus, até gostam de ouvir o nome de Jesus, mas não manifestam a sua fé de forma pública, mas não têm coragem de assumir a sua posição diante das pessoas. Nicodemos, ele foi ter com Jesus à noite para não ser visto com Jesus. Nicodemos, ele foi à noite com Jesus porque ele não queria ser identificado com Cristo. E nós temos que nos identificar com Jesus, amados. A nossa identidade é uma identidade cristã. A nossa identidade é uma identidade do reino. Todos nós temos que ser identificados com Cristo. Não dá para viver às escuras nas trevas. Ele foi encontrar com Jesus à noite porque não queria que o encontro com Jesus atrapalhasse a sua reputação humana. E não dá para você desprezar Cristo por causa dos títulos que você tem nessa vida. Não dá para você desprezar Jesus achando que ele vai atrapalhar a sua influência nessa terra. Nicodemos era muito influente no sinédrio, influente com o povo, influente com os sacerdotes. E agora, serviço com Jesus era um grande desafio. Poderia atrapalhar a sua reputação, poderia atrapalhar agora o seu nome no sinédrio. E eu fiquei pensando sobre isso, o que nós estamos realmente nos importando, se é nos identificarmos com Jesus, se é estarmos com Ele, ou preocupados com o nosso renome lá fora, ou preocupados com o que as pessoas pensam de nós. Ele foi encontrar com Jesus à noite porque ele preocupava o que as pessoas poderiam pensar dele. Será que você pensa que as pessoas se preocupam com você, por você ser cristão? Ou você tem o coração focado em Cristo, com o que realmente Ele pensa que você é? Aquele homem foi encontrar com Jesus à noite por medo da
um encontro com Jesus à noite, para não perder a sua reputação, para não perder a sua fama, os seus bens, o seu dinheiro, os seus títulos. E é isso que está de maior valor no nosso coração, ou realmente um encontro real e verdadeiro com Jesus. É isso que você, como homem, como você, como crente, como cristão, como servo, realmente se importa, ou você quer realmente ter um encontro com Ele e nascer de novo, ou você quer realmente nascer da água e do Espírito, para contarmos com Jesus, temos que abrir mão dessas coisas. E é para isso que Ele veio, para nos tirar do encontro das trevas. O encontro de Nicodemos com Ele era o encontro da humanidade, que estava caída em trevas, caída na sua perdição, caída no seu orgulho, caída na sua vaidade, caída nos seus bens, caída com o seu dinheiro, caída com a sua fama, caída com a sua reputação, mas longe da graça de Deus. Uma sociedade religiosa que conhecia Deus apenas de longe, de falar, que conhecia apenas a letra que matava, mas não conhecia a graça que vivificava. E Nicodemos, então, agora ele vai encontrar com Jesus em uma condição de trevas à noite, porque assim é a minha condição e a sua. Quando o Senhor nos encontrou, estávamos em trevas, caídos, perdidos pelo pecado. O Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos trouxe para a sua graça. E o texto vai dizer para nós, ainda no verso 2, você pode acompanhar. E ele foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre. Olha só que coisa tremenda isso aqui, irmãos. Nicodemos chega diante de Jesus e ele reconhece Cristo como mestre. Mas não adianta você reconhecer Jesus como mestre se não reconhecer Ele como Senhor, porque esse Senhor é diferente de mestre. Mestre é aquele que ensina, que tem uma palavra de ensinamento, uma palavra de instrução, uma palavra de sabedoria. Mas Senhor é aquele que você serve, que você adora, que você caminha junto, que você está ao dispor dele. Reconhecer Cristo como mestre é maravilhoso, porque quem não quer ouvir as palavras de Jesus, quem não quer ser tocado por Jesus, quem não quer receber os milagres de Cristo, mas estar com Cristo como, não discípulo, mas como servo, é diferente. Nicodemos chega diante de Jesus e ele fala: Senhor, eu sei que Tu és mestre. Nós temos sim que ter a disposição de aprender com Cristo, aprender a amar, aprender a perdoar, caminhar mais uma milha, aprender a fazer as coisas que estão na palavra, que Deus ama, que Deus agrada, tirar o orgulho e a vaidade humana e caminhar segundo o propósito do Evangelho. Nós temos que aprender as verdades de Cristo, que são vivas e reais para a igreja de hoje, para aquele tempo, para a igreja do tempo vindouro. Senhor, eu sei que Tu és mestre. E eu sei, ele vai dizer assim ainda no verso 2, que Tu és vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que Tu fazes, se Deus não estiver com ele. Amados, ninguém faz o que Jesus faz. Ninguém pode fazer o que Jesus faz. Somente Jesus foi capaz de descer da glória, de vir do céu, manifestar em forma humana, manifestar como servo, se humilhar a si próprio, morrer no Calvário para dar a graça da salvação eterna para cada um de nós. Somente Cristo foi capaz de fazer isso, é capaz de realizar esse propósito do Pai. Somente Cristo é capaz de perdoar os nossos pecados. Ninguém faz o que Jesus faz. Se tem algo na sua casa, na sua vida que é possível, meu amado, Jesus é a solução, é a resposta. Ele pode fazer, só Ele pode realizar. Senhor, eu sei que Tu és vindo da parte de Deus, pois ninguém faz o que o Senhor faz. Irmãos, os sinais de Cristo são inconfundíveis. Onde Jesus está, os sinais, eles são inconfundíveis. O que Jesus faz por nós, ninguém fez ou fará. Ele cura, liberta, transforma, salva e restaura. O que Jesus fez, ninguém jamais poderá fazer. Homem nenhum vai alcançar, vai tocar onde a mão do Senhor toca. Homem nenhum vai alcançar aonde a palavra do Senhor atinge. Remédio nunca vai te curar a palavra que sai da boca do Senhor. O que Jesus fez, ninguém fará. O que Jesus fez, homem nenhum pode manifestar. É isso que Nicodemos fala aqui. Senhor, eu sei que Tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que Tu fazes, se Deus não estiver com Ele. Irmão, somente Jesus pode mudar a nossa vida. Somente Jesus pode mudar o coração endurecido. Somente Jesus, Ele pode transformar o coração, limpar os nossos pensamentos e salvar a nossa alma.
pode fazer com que você nasça da água do Espírito. Então, vai dizer no verso 3: respondeu-lhe Jesus. Amados, eu fiquei lendo, porque eu leio a Bíblia e eu vou esmiuçando os versículos. Eu fiz aqui e comecei a entender que Jesus tem sempre a resposta correta para a minha vida e para a sua vida. Sempre quando surge a dúvida no nosso coração, Jesus ele tem a resposta correta. Sempre quando surge ali a aflição, a gente não tem direção, não sabe para onde caminhar, Jesus ele tem a palavra de direção para cada um de nós. Ele tem a palavra, a rota de salvação para cada pessoa que busca. As respostas que nós procuramos, elas estão em Jesus. Então deixe que Jesus falar com você, que quando você ouve a voz de Cristo, a palavra que está na boca dele transforma os nossos corações. A palavra que está na boca dele transforma a nossa vida. A palavra que está na boca de Jesus transforma a nossa família. A palavra que está na boca de Jesus transforma as pessoas que nós amamos. Ele tem as respostas. Quando Jesus fala, amado, tudo muda. Quando ele abre sua boca, tudo se transforma. Nicodemos tinha aqui o entendimento da lei, mas não sabia nada de graça. Ele sabia sobre punição, sobre chicotadas, ele sabia sobre açoites, ele sabia sobre imputar o pecado a qualquer alguém, mas não sabia sobre perdão, graça e misericórdia. E é isso que Jesus veio falar para ele, trazer as respostas para ele. Ele sabe a resposta para os nossos questionamentos, porque Nicodemos chegou ali. Chega Nicodemos, doutor da lei, conhecedor da palavra, era o principal do sinédrio. O homem amado que sabia tudo de cor, o homem que conhecia a Torá de cor, tinha a lei oral, ele sabia todas. Nicodemos era o cara que quando alguém do povo fazia uma pergunta, ele na hora respondia. Ele é conhecedor, mestre. Mas Nicodemos chega cheio de dúvidas. Ele tinha cheio de dúvidas agora sobre Jesus. Quem era esse homem? Quem era esse homem que agora muda as pessoas? Quem é esse homem que agora arrasta multidões? Quem é esse homem que cura? Quem é esse homem que transforma? Quem é esse homem que liberta? Quem é esse homem que vem impactar os corações? Quem é esse homem que quando abre a boca, as pessoas são alcançadas? E Jesus ele tem as respostas para os nossos questionamentos da vida. Já teve questionamentos da vida? Que o médico, que a medicina, que o remédio, que muitas pessoas não conseguiram conciliar a você a resposta. Jesus, ele sabe a resposta. Jesus, ele tem a resposta e Cristo é a resposta. Ele sabe a resposta para cada um de nós, porque o discurso ele é baseado na verdade. Ele fala isso aqui no verso 3, respondendo Jesus: em verdade eu te digo, a palavra de Deus, de Cristo, é baseada na verdade do Pai. Ele afirma e reafirma que em verdade é uma confirmação. Em verdade eu digo para você, as palavras de Cristo são fundadas na verdade que está no coração de Deus. As palavras de Jesus são claras como o dia, não como a noite que Nicodemos estava. Em verdade eu vos digo. Sabe uma coisa que Jesus sempre fala que eu acho lindo? Lembra dos profetas no Antigo Testamento? Quando o Espírito Santo tomava eles, e eles falavam da parte de Deus, eles sempre falavam assim ao povo: assim diz o Senhor. Era Deus falando através daquele homem ao povo, à nação. Mas Jesus nunca falou assim diz o Senhor. Ele sempre disse: verdade eu vos digo. Porque ele não era o profeta, era o próprio Deus falando. Ele não era o profeta, era o próprio Senhor manifestando. Era o próprio Deus que estava encarnado, manifestando ali aos homens. Então ele sempre dizia: em verdade eu vos digo. Não tem profeta, não tem intermediário, é eu e você direto. É Deus falando na boca de Cristo, é Deus manifestando ali em verdade. Então ele vai anunciar aqui o maior convite a nós aqui nessa noite. Ele vai dizer assim no verso 3: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém... Esse convite aqui, irmãos, não era para Nicodemos apenas, escute essa palavra. Esse convite não era apenas para o cinema. Esse convite é para qualquer um que aceita, que ouve a palavra de Deus, que se arrependa e que entregue a sua vida a Cristo. Se alguém... Esse convite é para mim, pastor Daniel, para você que está aqui, para os demais pastores, para os demais irmãos, para as ovelhas dessa igreja, para toda a igreja de Cristo. Se alguém... É um convite que ele fala aqui, ele não coloca aqui o parâmetro individual para Nicodemos, não. Mas ele abre o leque,
ele avança a tenda, ele alarga as tendas ali do Evangelho, e ele vai dizer: em verdade, eu digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquela palavra não era apenas para Nicodemos, aquela palavra era para mim. Aquela palavra que Jesus falou aquele dia, ele falou para Nicodemos, mas ele sabia que aquela palavra ele não ia alcançar hoje. Ele sabia que aquela palavra ia alcançar você nessa noite. Se alguém, é o seu nome, é a sua casa, é a sua família, é a sua esposa, é o seu filho, o convite de alguém é uma oportunidade para todos. Não é para apenas o letrado, não é para apenas o mestre, não é para apenas o doutor, não é para apenas aquele que conhece a lei, não é para apenas o pastor, o diácono, não, é para todos nós. O Evangelho está de portas abertas para cada um de nós. Se alguém não nascer, Nicodemos, não é apenas você, o problema não é você, Nicodemos, o problema não é você no pessoal. Essa palavra, Nicodemos, é para todos aqueles que possam ouvir. Era a graça saindo dos limites do cinema, porque a graça ela sai dos limites da porta da igreja, irmãos, e alcança lá fora o perdido, a meretriz, o viciado, o drogado, que mora na rua. Alcança todos eles para que possam então viver segundo a luz. Esse alguém é uma oportunidade, um convite a cada um de nós todos os dias, para pensarmos aonde estamos vivendo e com quem estamos vivendo. E ele então vai dizer assim, continua no verso 3: e se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A palavra grega aqui, em novo, é anotem, significa nascer do alto, nascer de cima para baixo, ser gerado em cima. Nascer do alto é vida que vem do alto, é vida que vem de Deus. É isso que Nicodemos agora está ouvindo, é isso que Nicodemos agora está aprendendo com Jesus. É essa a resposta de Cristo. Nascer de novo é ser gerado pela palavra que vem do céu. Nascer de novo é ser gerado pela palavra de Deus, é viver aqui na terra, mas com o coração ligado no trono. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, você tem que nascer do alto. Nascer do alto é viver conforme os padrões do reino. Nascer de novo é viver conforme o parâmetro da palavra de Cristo, meus amados. E se nós escolhemos viver assim, nós não nascemos de novo. Se nós não escolhemos nascer conforme o padrão da palavra de Jesus, somos apenas religiosos, conhecedores da letra, e não aqueles que vivem a abundante graça do Senhor. Nicodemos, você tem que nascer do alto. Nascer do alto é estar aqui na terra, mas com a mente e o coração conectado no céu. Você caminha aqui, mas seu coração está lá em cima, agarrado no trono altíssimo. Nascer do alto, que ele fala aqui, é você ser direcionado nessa vida para a palavra de Deus. Você caminha aqui, mas quem guia os seus passos é a palavra. Lembra do Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, ela ilumina aqui onde eu estou presente, e luz para o meu caminho, ela ilumina o nosso futuro. Você caminha na luz, caminha na palavra, você nasce do alto. Isso é palavra, isso é nascer, ser gerado. Nascer do alto é você viver com o coração diferente. É você não viver com o legalismo formado no seu coração. É você viver gerando o fruto do Espírito, não as obras da carne. Ser nascido de novo, meu amado, o que reina em você, prevalece em você, é o fruto do Espírito. Não são as obras da carne que agora tem poder na sua vida, porque agora você é nascido de novo, então o que prevalece em você é o Espírito Santo. É isso que Jesus está falando aqui com Nicodemos. Você tem que nascer do alto. Tem dúvida que Nicodemos era um bom homem? Tem dúvida que Nicodemos era alguém do bem? Era alguém que fazia caridade? Você tem dúvida que Nicodemos era alguém que seguia a lei de forma restrita? Você tem dúvida que Nicodemos era alguém que orava? Você tem dúvida que Nicodemos era alguém que lia a palavra? Você tem dúvida que Nicodemos era alguém que jejuava? Mas Nicodemos não era nascido de novo, não era gerado do reino, não era gerado pela graça, era sim formado pela lei. É isso que Jesus está dizendo para ele. Se alguém não nascer de novo, não nascer do alto, nascer de novo é ter um futuro, uma esperança, é você crescer, se desenvolver com as coisas do reino. Quem nasce de novo, irmão, ama as coisas do reino, ama a palavra, ama a igreja, ama essas coisas. Isso está impregnado na gente, irmão, como a nossa pele. Não dá para a gente falar que nasceu de novo se a gente não ama isso. O homem que nasce de novo, a pessoa que nasce de novo, ela ama as coisas de Deus, ela tem prazer nisso.
conseguiram alcançar o reino porque não nasceu de novo. Esse Jesus fala aqui no verso 3. Respondeu Jesus: em verdade, verdade, eu digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Se você não nascer de novo, irmão, você não pode ver o reino, quanto mais entrar nele, quanto mais viver no reino, fazer parte dele. Nascer de novo, irmão, não é luxo, não, é uma necessidade. É algo importante na vida cristã, algo importante na vida de cada um de nós, como homens, como crentes, como ministros da palavra, ministros do evangelho, como sacerdotes do lar, de casa, como pai, como esposo, como filho. Temos que nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 3. Ver o reino de Deus é você ter os olhos desvendados pela graça e pela fé. E podemos, apesar de enxergar a letra, enxergar a palavra, os olhos ainda não vendados pela graça, irmãos. E ter os olhos abertos pela graça é você amar mais, é você perdoar mais, é você caminhar segundo o propósito da palavra de Deus. Ter os olhos vendados pela graça, irmãos, é você desfrutar do perdão de Deus, é você abrir mão do seu orgulho, é você ser mais humilde, é você se santificar mais. Nicodemos, é necessário nascer de novo, senão não pode ver o reino de Deus. Para ver o reino de Deus, irmãos, temos que ser gerados pelo reino, gerados do alto. Quer ver o reino, quer entrar nele? A gente ama falar, a gente ama cantar, ama pregar, a gente ama ouvir que vamos morar com o Senhor na eternidade, meu amado. Mas se não nascermos do alto, não estaremos lá. Você pode ser conhecedor, você pode ser um tanto de coisas, você pode ter um monte de dom e talento, mas se não nascer do alto, se não nascer de novo, não podemos ver, entrar nesse reino. E olha só o que a Bíblia vai dizer aqui no verso 4. Olha a visão de Nicodemos. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar o ventre da sua mãe e nascer? Olha a visão, irmão, daquele homem que era doutor na lei, era teólogo, professor, ensinava, dava aula, ministrava, pregava, instruía, aconselhava. Jesus falava com ele, porque a religiosidade de Nicodemos não deixava ele enxergar as coisas espirituais. A religiosidade faz você enxergar as coisas espirituais como coisas normais. Às vezes acontece uma manifestação, uma palavra, às vezes acontece algo tão grande no seio da igreja, a gente acha que é comum, que é natural, porque somos religiosos às vezes. Porque a religião, ela coloca os nossos olhos na terra, a gente não foca os olhos no céu, a gente não foca os olhos naquilo que Deus tem para dar para a gente. A visão de Nicodemos era terrena, enquanto Jesus falava de coisas do céu. Quantas vezes aqui é pregado, ministrado coisas do céu, mas nós vemos que são coisas terrenas. Quantas vezes a palavra você lê, você escuta, é falada, é pregada, é ensinada, é cantada. Nós achamos que são coisas da terra, mas são coisas do céu, ministradas no nosso coração. Temos que abrir nossos olhos espirituais, amados, e entender o que Jesus quer falar com a gente, entender o que Jesus está ministrando na igreja, através dos cânticos, dos louvores, da pregação, de tantas coisas que acontecem no nosso meio. Jesus falava de coisas espirituais, mas Nicodemos entendia como algo carnal. Nós temos que tirar, irmãos, os nossos sentidos da terra e realmente para compreendermos as coisas espirituais da fé. Muitas vezes os nossos sentidos humanos estão muito ligados aqui na terra: o ver, o sentir, o falar, está muito ligado aqui. E às vezes o manifestar da graça, da glória está acontecendo, mas nós olhamos com olhos carnais. Nós chegamos no que Deus está fazendo, o que Deus está falando, o que Deus está manifestando, o que Deus está proclamando no meio do seu povo. A pergunta de Nicodemos, irmãos, era conforme a sua capacidade, e a resposta de Cristo era conforme, de acordo com o poder de Deus. Muitas das vezes a nossa pergunta para Deus, para Jesus, é conforme a nossa necessidade e capacidade, mas a resposta de Cristo é sempre baseada no poder espiritual de Deus. Amém? Amém. Nicodemos, importa-vos nascer de novo, importa que você nasça do alto.
Então o verso 5 vai dizer assim: Jesus respondeu: em verdade te digo, e se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, nascer da água não é nascer do batismo, não. O batismo é importante, é um mandamento, é uma ordenança de Cristo. Mas nascer da água é nascer da palavra, é ser gerado pela boca de Deus, é deixar a palavra entrar, adentrar aqui dentro e mudar a nossa vida. Nascer da água é isso, é permitir que a palavra ela entre dentro de nós, que ela seja um instrumento de transformação em nós. É a palavra que transforma, meu amado, e nada substitui a palavra na casa de Deus. Se a gente não tem sede e fome de ouvir a palavra, o que será de nós? Como sermos transformados e gerados a um reino vindouro? Se não temos paciência e a graça de ouvirmos, de lermos, de meditar nessa palavra, como será a nossa restauração, a nossa transformação como homens? Porque essa palavra que é viva e eficaz, que penetra ao íntimo, na junção de alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamento e propósito do coração, é ela que faz a obra. Não é a eloquência humana, não é a eloquência do pastor, não é a sabedoria do irmão, não é a palavra. É ela que vem como uma flecha, é ela que vem como uma ferramenta de Deus para alcançar os nossos corações e mudar a nossa vida. Se precisa for, meu amado, a palavra é como uma espada que corta. Às vezes é como fogo que queima, como um martelo que esmiuça a penha. O que for preciso, Deus vai fazer para mudar o nosso coração. Muitas vezes ela é a água que purifica a nossa alma, que limpa os nossos corações, que tira a imundície do nosso pensamento. Nascer de novo é uma transformação, meu amado, interior, realizada pelo Espírito Santo. É Ele que faz esse realizar em nós. Nascer do alto é essa transformação interna de cada indivíduo. É como o oleiro pôr a mão dentro do vaso e mudando o vaso por dentro e por fora. Não é apenas o exterior, mas uma obra completa. Uma transformação por dentro e por fora. E o texto vai dizer assim para nós no verso 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amado, eu fiquei lembrando do dia de Daniel, o profeta, a cova dos leões. Lembra dele? Lembra que os leões estavam lá, ele na cova? Sabe o que o leão não sentiu ali aquele dia? Cheiro de carne, pastor. Porque Daniel era um cara que vivia no Espírito. O diabo não pode sentir cheiro de carne em você. O mal não pode sentir cheiro de carne em você. Cheiro do pecado, cheiro da maldade, cheiro da perversidade. Daniel tinha cheiro, sabe de quê? Do bom perfume de Deus, de Cristo. Ele exalava graça, ele exalava ali comunhão com Deus. Mas muitas vezes nós exalamos cheiro de carne. E cheiro de carne atrai predadores, atrai bicho. O que é nascido da carne é carne, pratica as obras da carne, vive com o cheiro da carne, produz frutos da carne. E aí chega a pergunta para os nossos corações, que é: quais frutos você tem gerado? Frutos da carne ou frutos do Espírito? Porque o texto fala que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido da carne produz carne, cheira carne, viva carne, ele transpira carne. Mas o que é nascido do Espírito, ele é Espírito. As suas obras são diferentes. Ele ama o Espírito, ele pratica as obras do Espírito, ele produz o fruto espiritual. Ele produz o fruto que Jesus ensina, que o Evangelho prega para nós. O que é nascido da carne é da terra, o que é nascido do Espírito é do alto. Isso é nascer do alto. Nascer do alto, nascer do Espírito, nascer da graça, nascer da carne, você viver com as suas emoções humanas aqui, os seus prazeres aqui. É isso que Jesus está nos ensinando, que existe essa necessidade de nascer de novo. No verso 7 ele vai dizer assim para Nicodemos: não te admires de eu te haver dito, necessário é nascer de novo. Amados, é uma necessidade de nós nascermos de novo. Nascer de novo não é necessário, porque nosso coração é inclinado à perversidade. O coração do homem, ele deseja, ele ama a corrupção. Então é necessário que nós possamos nascer de novo, nascer no Espírito, para que a obra de Deus seja manifesta em nossas vidas. É necessário, Nicodemos, é principal para você, é fundamental para você, meus amados. A gente pode ter muitos
alcançar o coração de um homem sábio, o coração de um homem que anda segundo o propósito de Deus. Amém? Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque senão você não vai ver o reino de Deus e nem estar nele. É necessário, irmão, nós nascemos de novo, porque senão apenas um intelectual, escute isso aqui é muito forte, apenas um intelectual e o emocional não levam você ao reino. Você pode se emocionar na igreja, pode conhecer na igreja, pode ler na igreja, mas isso não leva você ao reino. Isso não vai conduzir você ao caminho da graça. É necessário, podemos, que você nasça de novo. Existe algo que é fundamental, que é necessário para a sua vida nascer de novo, meu amado. É necessário porque é uma ordem de Cristo. A gente não pode brincar com aquilo que Jesus ordenou. Você brinca quando o seu chefe dá uma ordem para você? Você brinca quando o seu filho te pede alguma coisa, quando a sua esposa te pede algo? Você não trata com amor, com carinho, com zelo, com dedicação? Porque é uma necessidade emocional, familiar, financeira, psicológica, amorosa. Nascer de novo é uma necessidade espiritual de vida eterna. É uma necessidade individual de cada um de nós. É necessário nascer do alto, porque é uma ordem de Jesus. Agora deixa eu dizer para você aqui, o que não é nascer de novo? Talvez algumas coisas você pode confundir. Eu quero ler para você esse mesmo texto que a gente leu. Nascer de novo não equivale a você ser bem sucedido financeiramente. O texto vai dizer assim, João 3,1: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos fariseus. Nicodemos era rico. Nicodemos tinha posses, boa casa, mesa, farta. Nicodemos andava com as melhores roupas. Nicodemos andava com as melhores pessoas. Nicodemos tinha fartura e abundância na sua casa, mas não era nascido de novo. Você ser bem sucedido financeiramente, isso não é nascer de novo. Isso equivale a você nascer de novo, porque o dinheiro não pode comprar a graça, não pode comprar o que o Espírito Santo faz e gera em você. O dinheiro ele não paga o que o Espírito Santo transforma dentro de nós, amados. Nascer do alto, nascer de cima é mais do que isso. O sucesso profissional não é garantia de aprovação de Deus. Tem muitas pessoas que têm um sucesso profissional, mas são desaprovados por Deus. Tem pessoas, meu amado, que têm ali um sucesso profissional, mas não tem ali um novo nascimento, algo gerado do alto. É isso que a Bíblia vai dizer para nós. No verso 10 vai dizer isso para nós. Respondendo Jesus: Tu és mestre, Israel, e não entende essas coisas. Amados, escute isso aqui. O novo nascimento, ele não equivale a ter um profundo conhecimento da Bíblia. Você pode conhecer, decorar, saber versículo de cor, saber ligeira do carinho, mas isso não é novo nascimento. Isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte de você servir. Isso faz parte de vida com Deus. Mas isso não é novo nascimento. Novo nascimento, porque Nicodemos era doutor, conhecedor. Se você pegasse o Antigo Testamento, talvez Nicodemos com certeza saberia muito mais do que todos nós juntos. Ele sabia tudo de cor, sabia tudo na ponta da língua, sem consultar, sem nada. Sabia tudo na língua original, mas não era nascido de novo, porque o novo nascimento não equivale a ter um profundo conhecimento da Bíblia. Conhecer é importante, mas isso não é nascer de novo. Conhecer é muito bom, conhecer é fundamental, mas isso não é nascer de novo. A gente confunde, irmãos, aquele que decora com aquele que é gerado de novo. A Bíblia vai dizer para nós assim, que o novo nascimento não equivale a um cargo eclesiástico. Nicodemos, João 3,1: Ora, havia entre os fariseus um dos principais do sinédrio. Ele era, irmãos, um dos caras mais importantes. Sabe quem estava acima de Nicodemos? Apenas Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote, e o seu sogro, que era o seu conselheiro. Abaixo deles era Nicodemos, um dos chefes da sinagoga, um dos principais do sinédrio. Ele tinha a maior posição, a maior reputação. Ele era cercado de pessoas.
Ele era envolvido ali para fazer isso, mas não tinha um novo nascimento, porque o novo nascimento ele não equivale a você ter um cargo eclesiástico. Às vezes é melhor você abdicar e nascer de novo. Às vezes é melhor você dar um passo para trás e ser gerado de novo. Às vezes é melhor você dar um passo, recuar um pouquinho, mas ser gerado de novo e começar a caminhar novamente. É por isso. É por isso que muitas pessoas às vezes irmãos mudam. É por isso, pessoal. Às vezes é necessário a gente mudar algumas coisas, porque posição não salva a gente. Esse cargo, esse título não transforma as nossas vidas. O que gera em nós um novo nascimento é uma vida com o Espírito Santo, uma vida de comunhão com a palavra de Deus. O novo nascimento ele não equivale a ter esse profundo conhecimento da Bíblia, ele não equivale a ter um cargo eclesiástico e algum ministério. O novo nascimento ele não equivale a ter apenas informações de Jesus. Ele tinha informações. Sabia sobre Jesus? O que ele fez em Caná da Galileia? Ele sabia onde Jesus andou, que ele era mestre, que ele tinha seguidores, que ele tinha servos, mas ele não era nascido do alto. Você pode conhecer sobre Jesus, ouvir falar sobre Jesus, mas isso não gera um novo nascimento. O novo nascimento é dar ao Espírito Santo a liberdade de agir aqui, ó. É quebrar as barreiras, é arrancar as costelas, dizer, entra aqui, penetra-me, transforma aqui, muda-me, solta-me. Falar como Davi falou, solta-me, caçar é cavar fundo, no profundo, no íntimo. Cava aqui, transforma, muda-me. Isso sim gera em nós o novo nascimento, porque informações são superficiais, mas experiências são algo muito mais profundo. E essa experiência que podemos estar tendo aqui nessa noite, o novo nascimento, irmãos, o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Olha o que ele fala aqui no verso 8: o vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabes aonde vai, não sabes aonde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O novo nascimento é uma obra livre, espontânea, misteriosa, uma obra que Deus ele trabalha em nós. Já viu o vento? Mas você o sente. Já viu o vento? Não, mas você percebe que ele está ali. Isso é Deus, isso é o Espírito Santo. Você não vê, não enxerga, mas você sente, sabe que ele está ali. Você não vê o vento, mas ele toca em você, faz você sentir frio, ele refresca você no verão. Isso é a ação de Deus, é como esse vento. Esse vento é uma figura de linguagem que vai esboçar aqui um mover de Deus que é nascido de novo, irmãos. Ele não consegue deter o mover. Você consegue deter o vento? Já tentou ensacar vento? Já tentou comportar vento? Já tentou ir no olho do furacão e segurar o vento? Ninguém consegue conter o mover do vento. O que é nascido de Deus, ele não consegue conter o mover dentro dele. Ele anda no mover, ele caminha no Espírito. Por isso que ele chora, ele grita, ele ajoelha, ele cai, ele manifesta, faz tanta coisa. Porque ele não consegue conter esse mover. Ele manifesta as ações de Deus nele. Ele fala em línguas estranhas, ele profetiza. Por isso que ele tem sede de buscar, sede de louvar, sede de pregar, sede de amor, sede de Deus. Porque esse mover está nele, ele não consegue conter. Ele é como uma terra seca que ele, quanto mais ele bebe da água da vida, mais sede ele tem, mais necessidade ele tem, mais desejo é ampliado dele. Nós não podemos, meu amado, explicar o vento, mas podemos sentir. Você não pode explicar Deus, você não consegue. A minha teologia não consegue. Por mais que eu seja formado em algum seminário, mais que eu conheça o hebraico, mais que eu conheça o grego, eu não consigo explicar a ação de Deus. Está além do meu conhecimento, além da minha experiência humana. Transcende isso, sai disso. Por mais que Deus venha e se manifesta com a sua imanência na minha vida, mas transcende, está além da minha compreensão humana. Assim é aquele que é nascido de Deus. Ele não pode explicar, mas ele pode sentir, ele pode viver, ele pode participar desse mover de Deus na vida dele. A gente não consegue ver, mas podemos ouvir. Já ouviu o vento? Já ouviu o vento? Quando você sai, o vento está forte, ele vai, tipo, as pessoas falam, assoviando, ele vai cantando na sua janela. Assim é Deus.
Você às vezes não vê, não enxerga com olhos físicos, olhos carnais, mas você ouve, sabe o que ele está falando. E ele está falando com você nessa noite através dessa palavra. Você não vê, mas você ouve. Você sabe que é Deus. Você sabe que é o Espírito Santo. Nascer de novo é olhar com os olhos da fé, é ter a sensibilidade atenta e ouvir a direção do Espírito Santo. É necessário podermos nascer de novo, porque nascer de novo ele gera em nós efeitos da fé. Ele traz para nós, para que os homens sejam vivificados. O homem sai da condição de morto e agora vive uma condição de vida eterna. Nascer de novo, meu amado, é necessário, porque o homem ele é capacitado a entender e a submeter à vontade de Deus. Somente quando você é nascido de novo, você é capaz de entender e se sujeitar à vontade do Altíssimo. O espírito de rebelião fica no seu coração. Nascer de novo, o homem fica livre da culpa do pecado. Sabe aquela culpa de algo que a gente faz? Ela não existe mais. Quando o Espírito Santo está aqui, quando há um mover aqui, quando você nasce do alto, isso é removido, isso é tirado de nós. Quando você nasce do alto, você desfruta de uma vida, de uma esperança no futuro. Você torna herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Você é capaz de saber que você agora pode chamar Deus de Pai. De todos os títulos que Deus tem na Bíblia, Jeová Rafá, Jeová Jiré, Elohim, de tantos nomes que a gente vai proferindo sobre Deus, nomes poderosos. O nome que Deus mais ama é chamado de Pai. Jesus nunca chamou Deus de Deus Todo-Poderoso, Elohim, Jeová Rafá, Jeová Jiré. Jesus não falava de Deus, chamava de Pai. Porque Pai fala de proximidade, de vida, de intimidade, de relacionamento, fala de viver junto no mesmo propósito. Nascer de novo, meu amado, o homem nunca mais será o mesmo. Se você sai do culto, se você entra no culto, se você entra dia e sai dia, você é a mesma coisa, você precisa nascer de novo. Porque nasce de novo é diferente. Nicodemos saiu daquela noite ali, a noite de escuridão, e nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Ele defendeu Jesus depois de meio ao sinédrio. Quando Cristo foi tirado do madeiro, estava Nicodemos e José de Arimateia para sepultar Jesus. A Bíblia não fala aqui o nome de Nicodemos nos heróis da fé. A Bíblia não fala o nome de Nicodemos aqui como aquele que fazia parte da igreja primitiva. Mas eu creio que ele foi salvo. Eu creio que ele, depois daquele dia, ele nunca mais foi mesmo. Aquele homem nunca mais teve a mesma cabeça. A mente que ele mudou. Os filhos eles vão deixando de lado. O que ele conhecia era pequeno, através da grande graça que foi apresentada a ele. Quem conhece Jesus, irmãos, nunca mais é a mesma pessoa, é o mesmo homem, nunca mais é o mesmo marido, nunca mais é o mesmo filho, porque ele muda o nosso coração, ele muda a nossa vida. E meu convite para você nessa noite é que você saia daqui mudado por Jesus. Do verso 10 ao verso 21, Jesus ele dá um discurso para Nicodemos. Sabe aquele versículo tão conhecido que a gente ama, falar João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não conheça mas tenha a vida eterna. Sabe a quem Jesus falou isso? Para Nicodemos. Falou para ele. Falou para ele ouviu isso. Ele foi o único que ouviu isso, irmãos. Está entendendo? Esse versículo impacta a gente. Você consegue dimensionar o amor de Deus, a grandeza de Deus? A Bíblia diz para nós que o Espírito Santo ele esquadrinha as profundezas de Deus, que ele sonda as profundezas de Deus. O Espírito Santo é Deus, ele está com Deus e ele conhece tudo sobre Deus. O Espírito Santo, quando foi direcionar aqui João a escrever, quando foi direcionar João a escrever aqui o Evangelho segundo João, porque Deus amou o mundo. Eu imagino o Espírito Santo ele sondando a profundeza do Pai, e ele sondou o tamanho, a dimensão, a profundidade, a largura do amor de Deus, e ele não achou uma palavra cabível. Então ele pôs de tal maneira, é inexplicável, é inefável, não se pode explicar com palavras a grandeza desse amor de Deus. O homem que nasce de novo, ele nunca mais é o mesmo. A minha oração nessa noite é que você saia daqui transformado. A minha oração nessa noite é que você saia daqui como um novo homem, uma nova pessoa. Que você saia daqui nascido do alto. Não nascido pelas minhas palavras, pela minha oração, mas que o Espírito
grandemente a sua vida e mudar a sua história, em nome de Jesus. Amém? Vamos à voz do Senhor?